O cara do grupo Wagner, ele já tinha lá um Como problema chama grave com o Yevgeny maluco? Prigozhin. Perigosinho, que a gente chama de perigosinho. Perigosinho. E ele garantia toda a presença russa na África, né? Por isso que agora o, a comunidade internacional tá tão assim, porque ele garantiu vários levantes e golpes de Estado. Agora teve um mais recente, mas, por exemplo, do Mali, eu fiz uma cobertura para um instituto que eu trabalhava. Então, assim, o que acontece? Esse cara, que era muito próximo, ele era banqueteiro do Putin. É mesmo? Ele era o cara que cuidava da comida. Aí virou esse negócio. Chefe. O chefe. Que é importante pro Putin. Fazer as quentinhas. O tanto de gente que ele envenena, né? Aí, assim, esse cara tinha tentado um levante dentro da Rússia um tempo atrás e ficou tudo Os caras bem. estavam caminhando, marchando pra Moscou, lembra? Então, mas perdoou, né? É. Perdoou. A amizade, nem mesmo a força do tempo era destruir. E aí, o avião do cara caiu. Se Agora. fosse a primeira vez, mas já morre gente envenenada, morre gente... Não, cai da escada, Cai da cai da escada. janela. Exato. Tem muito- uma série de mortes de desafetos do Putin. É uma coincidência incrível que as Exato. mortes obscuras sejam de todos aqueles que se voltaram contra o regime. E os outros membros desse grupo mercenário, eles têm uma conta no Telegram, e estão apontando que o avião de fato foi abatido, que testemunhas ouviram duas rajadas, a maneira como caiu, inclusive, os próprios especialistas mostram que é sinal de um avião abatido, porque quando tem algum problema, você tem a comunicação com a torre, o que não aconteceu, há uma tentativa de planar, etc. Então, assim, tudo indica que foi uma ordem de governo, né? E até você tem alguns especialistas que comentaram, olha, ou ele vai morrer, ou a gente vai ter um segundo golpe, porque ninguém se volta contra o Putin e fica impune. Exato, né? Então, assim, muita gente avalia que o erro dele foi recuar. Se ele se voltou contra, que fosse até o final. Né? Essa é a grande lição tirada pelos próprios mercenários do grupo dele que permanecem vivos. Então, foi semanas atrás, né, que houve um momento de tensão, até nas redes sociais brasileiras. Será que vai haver um golpe de Estado? Será que os mercenários... E ninguém, assim, passando pano para os mercenários, né? Porque ali é tudo... É duelo de sociopata, né? Então, os caras estavam lutando a guerra da Ucrânia, ajudando, inclusive, os militares, só que aí tem uma rixa entre eles, um ciúme entre a turma do Ministério da Defesa russo e esses mercenários que são contratados para outras guerras. Né, gente que atuou até na Síria, né, onde a Rússia apoia o regime do ditador Bashar Assad. E agora, eles apareceram mortos. Não só o Perigosinho, né, que era o número 1 do grupo Wagner, mas também o número 2 ali, o Dmitry Utkin, se eu não me engano, que é aquele que tem tatuagens nazistas no corpo. E, aliás, ele tinha o apelido de Wagner, né, que era o compositor favorito do Hitler, e daí veio o nome do grupo. É o sujeito que tem uma cara toda, uma pinta de psicopata, né? Tem uma foto dele que circula ali, parece aquele psicopata de filme americano mesmo. Pô, vê se você acha essa foto aí. Vale a pena mostrar. Então, você tem um regime tão autoritário em que o ditador, o tirano, ele censura todo mundo, inclusive os livros didáticos na Rússia. E a Rússia, do ponto de vista intelectual, vale a pena a gente fazer certas analogias, porque muita coisa que acontece de maneira velada, sem esse rastro de sangue, no Brasil, você tem na Rússia o extremo. Entendi. Mas acontece no Brasil de outras maneiras mais sutis, mais sorrateiras, mais suaves. Então agora, por exemplo, você tem uma reforma ali dos livros didáticos para falsear toda a realidade do que está acontecendo em relação à guerra, que o Putin não permite que ninguém chame de guerra, de invasão de outro país, é uma operação militar especial. Então você já teve jornalistas condenados, multados, gente que foi presa, opositores do regime que estão em prisão, um que sobreviveu a um envenenamento, mas continua sendo alvo dessa repressão estatal. Agora, é uma tradição, desde a antiga União Soviética, dos ditadores, de você falsificar a história e tentar manter toda a população dentro de uma bolha. Aqui no Brasil, você tem várias bolhas, né? As pessoas, às vezes, até voluntariamente
elas entram dentro dessas bolhas de uma realidade paralela, que são as bolhas das narrativas políticas, todo um universo de fantasia política, né? Em inglês tem várias expressões, né? Dream politics, né? Contra real politics. Então, e em determinados momentos, você tem o choque do mundo da fantasia política com o mundo real. Que foi o que aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que chamam de insurreição, do 6 de janeiro de 2021, né, quando os trumpistas invadiram o Capitólio, a sede do Congresso americano, para tentar impedir a diplomação do Joe Biden, depois que ele tinha derrotado Donald Trump, como aconteceu 2 anos e 2 dias depois, né, no 8 de janeiro desse ano, 2023, aqui no Brasil, com a invasão dos prédios dos 3 poderes. Então são pessoas que vivem numa realidade paralela e elas são alimentadas por essas narrativas e insufladas, eventualmente, a cometer atos bárbaros, né? E lá na Rússia você tem toda uma população dentro de um aquário, ou aqueles que sabem o que efetivamente está acontecendo, tem que ficar em silêncio, porque senão eles são mortos. Né? E agora da versão da esquerda e da direita para esse fato que aconteceu hoje. Eu fiz, no Narrativas Antagonistas, eu fiz se o Lula deve continuar a tratar o Putin igual depois disso. Tá. Então aí você quer primeiro o quê? A favor ou contra? A favor, claro. Que o Lula deve continuar a tratar igual? Ok. Vilela, a gente teve até Jair Bolsonaro indo até Putin porque é um grande parceiro comercial do Brasil. 80% dos fertilizantes brasileiros, o agro é o coração da nossa economia, 80% dos fertilizantes vêm dali. E a gente não pode esquecer que as informações que estão vindo da guerra, elas são filtradas pelo imperialismo americano. A narrativa estadunidense que tenta justificar, colocar a OTAN às portas do Putin é o que tem dominado a imprensa internacional. E a imprensa brasileira bebe de onde? Bebe dessa narrativa imperialista norte-americana que já foi filtrada. Já se investigou o avião? Já tem provas de que foi ele mesmo que fez o avião cair? Não tem. Qualquer coisa que aconteça, nesse momento, tanto Estados Unidos quanto Europa, que são imperialistas, a Europa tem interesse de estabelecer o seu domínio, continuar com o seu domínio colonialista sobre a África. A Rússia tem sido impeditivo disso. Eles têm interesse em fazer essa narrativa. E ali se diz uma guerra, uma invasão. Quando não quer, 2 não brigam. Já disse, me convenceu. Convenci? Me convenceu. Agora o contra. Agora vamos contra. Vilela, a forma como o Lula está tratando o Putin pode colocar o Brasil em sério risco com todos os seus outros parceiros internacionais. Porque o Lula está repetindo discursos que estão sendo feitos na Europa por partidos extremistas de esquerda que estão defendendo o Putin. Você vai me falar, não, mas ele não está defendendo o Putin. Quando você tem uma invasão, e qualquer país digno, qualquer pessoa decente, você tem uma invasão, um genocídio, uma condenação que já saiu numa corte internacional, qualquer país decente se posiciona contra. A partir do momento em que você finge uma neutralidade, na verdade você está defendendo. E esse discurso que o Lula tem feito, de que quando um não quer, 2 não brigam, isso e aquilo, isso é um discurso extremista que você vê no mundo todo. O que acontece é que ele está dando a sua verdadeira cara, ele está fazendo cair a máscara, o Lula. Por quê? Qual é o sonho do PT? A gente dizia que o PT quer que o Brasil seja uma Venezuela. Esses inteligentinhos todos riam da nossa cara. Mas agora está aí. Qual é o sonho do PT? É não se aliar mais às democracias e se aliar à China e à Rússia. E transformar isso aqui em algo pior que a Venezuela. E é por isso que ele vai continuar a bajular o Putin até quando o Brasil permitir. Boa. E agora, Felipe? Esses 2 discursos vão ser passados pelo Zap aí para grupos. O de amanhã tá mais elaborado, porque eu fiz minhas anotações, claro, não sei o quê. O pessoal vai fazer recorte da Madá falando uma coisa e falando exatamente o seu contrário. Né? Cada um vai alimentar a sua bolha. Exato, porque é assim que acontece, né? Tem a bolha e ela só se alimenta daquilo. E o pior é eu estar aqui no fundo. Né? Não cortaram. Em silêncio diante de declarações em alguns pontos, né? Tão absurdos, né? Em outros a gente precisa distinguir todas as nuances.
Não, é, Mas agora- é absolutamente. Ó, o Mas, cara, ó- é esse cara que você falou, né? Ó a foto dele. Nossa, é que esse cara. gente boa. Esse é o Mano. Dmitry Utkin. Nossa senhora. Ele estava na lista, né? Assim, é porque a gente, à distância, para confirmar efetivamente que era ele e tal, mas eles estavam na lista e até os mercenários estão confirmando que eles realmente estavam no avião, né? É porque a gente vê muito filme de espião, a gente fala, sei lá, que trocaram as pessoas para fingir que eles morreram e eles não morreram, Exato, etc. né? Mas tudo indica nesse momento, lembrando assim a quem está vendo essa entrevista dias depois, semanas depois, anos depois, é que a gente está no dia Tem em que a informação caiu. que tem, Então, assim, tem que ter toda uma certa prudência, mas tudo indica que eles realmente morreram e que o avião foi abatido. Agora vai haver muita narrativa, principalmente parte da Rússia, para tentar cobertar. Agora, Vladimir Putin veio a público logo em seguida, Falando. por causa de um outro evento e tal. Eu estava feliz e desejou maravilhosos, não sei o que eu até brinquei no programa, que parecia o grande dia, que muita gente usa no Twitter, sabe? Quando um adversário se ferra. Sei. Aí bota lá, grande dia, ou então boa noite, bom dia, para tentar dar uma Sim. indireta, assim. Ele soltou uma frasezinha dessa, como se não tivesse havido a queda do avião. É um sujeito de uma frieza realmente impressionante, né? Tem todo o perfil de gente assim também. Então, lá tem muita guerra de gangue também, né? Guerra de mafioso contra mafioso.